Se você tem 20 e poucos anos e se sente perdida, como se todo mundo estivesse indo para algum lugar, menos você, fica tranquila, porque você não tá sozinha nessa. E esse vídeo é para você. Hoje eu queria conversar com vocês, abrindo o meu coração e falando com sinceridade mesmo sobre como é normal e natural a gente se sentir confusa nessa fase da vida. E também, o mais importante, sobre como está tudo bem a gente mudar. Nesse vídeo, eu quero compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, sobre a minha transição de carreira e como foi o meu processo, e também compartilhar algumas reflexões, algumas dicas do que eu queria ter escutado quando eu estava nesse mesmo lugar que você possa estar hoje. Primeiro, eu queria deixar bem claro aqui, gente. Eu sei que fazer uma transição de carreira pode não ser algo que todo mundo consiga e possa fazer. Então, eu queria deixar claro que fazer transição de carreira pode ser realmente privilégio para muita gente, porque nem todo mundo pode fazer transição de carreira. E eu mesma reconheço que eu tive muitos privilégios para poder fazer isso. Eu morava com os meus pais, eu não tinha meus boletos para pagar, mas eu só queria dividir aqui com vocês como que foi esse meu processo. Bom, então começando um pouquinho diferente a introdução desse vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo Rebeca, eu tenho 25 anos, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou formada em medicina veterinária e eu mudei de carreira. E uma coisa que eu acho incrível é como a gente precisa escolher um curso para fazer faculdade tão cedo. Eu mesma, eu me formei no ensino médio com 17 anos. E, gente, eu era um bebê. E a gente, nessa fase da vida de final de adolescência, o início de jovem adulto, a gente muda muito em tão pouco tempo. Naquela época, eu escolhi cursar medicina veterinária e eu vivi 6 anos incríveis da minha vida. Eu morei sozinha, eu cresci muito como pessoa e, enfim, fiz amizades que eu vou levar pro resto da vida. E eu saí da faculdade médica veterinária. Mas sabe quando a gente tem uma sementinha que pode até ser pequena, parece que ela não incomoda, mas você sabe que ela tá ali? Pois é, então, eu tinha e tenho várias sementinhas dessa, mas essa em específico era que eu queria algo diferente para minha vida em relação à minha profissão. Eu sempre tive vontade de trabalhar de uma forma mais flexível, só com o meu computador em uma cafeteria. Então, esse, por mais bobo que seja, era um dos meus sonhos, realmente carregar o meu computador e trabalhar de qualquer lugar que eu estivesse. E a veterinária, ela tem muitas áreas, não é só o veterinário de clínica. A gente realmente tem muita área para seguir na medicina veterinária, mas ter essa liberdade geográfica era algo que ela não iria me proporcionar. Então, eu estava no fim da faculdade, mas mesmo assim eu tomei minha decisão. Eu ia mudar de carreira, mas eu não abri mão do meu diploma. Eu batalhei muito por esse diploma, foram 6 anos. Geralmente a faculdade de veterinária são 5 anos, mas eu me formei em 6 por conta da pandemia. Então, assim, eu lutei bastante por ele. E eu não ia abrir mão dele assim tão fácil. Mas a escolha que a Rebeca, com 18 anos, fez não era algo que se encaixava na pessoa que eu sou hoje. E eu entrei numa batalha enorme, porque como um sonho deixa de fazer sentido? Eu quis isso por tantos e tantos anos, por muito tempo. Eu quis ser veterinária. Então, eu tinha que exercer minha profissão. Foi muito difícil entender que eu não era mais a Rebeca de 18 anos que tinha o sonho de ser veterinária. E eu me sentia muito culpada.
Eu sentia culpa por ter me esforçado, por ter me dedicado tantos anos da minha vida para simplesmente não seguir esse caminho. Mas esse sonho, ele não fazia mais sentido para mim. Foi aí que eu entendi que uma carreira não te define. A gente não pode se definir pelo nosso trabalho. A gente não pode se limitar, colocar a gente num quadrado que nós somos somente aquele trabalho, aquela profissão. E além disso, eu também entendi que os nossos sonhos podem mudar. E além disso, outra coisa que eu precisei trabalhar muito internamente foi a expectativa dos outros. Além de toda essa confusão interna que você fica na sua cabeça de, meu Deus, o que está acontecendo? Era meu sonho, não é mais? Eu não consigo me enxergar mais fazendo aquilo que eu tanto sonhei. E o que está acontecendo comigo? São muitas questões, muitas reflexões na sua cabeça. Então, além de toda essa confusão, a gente também tem a expectativa da família, né? Porque não tem jeito. A nossa família coloca expectativas e eu relutei demais para poder conversar com os meus pais sobre isso, porque eu tinha muito medo de decepcionar eles, toda a minha família, né, de uma forma geral. Então, quando eu finalmente conversei com eles, parece que foi assim, um choque, porque para eles foi uma decisão muito repentina, que foi algo que eu decidi de um dia para o outro. Mas, na verdade, eu estava amadurecendo essa ideia há muitos e muitos meses. E assim, gente, eu queria realmente trazer isso para vocês porque eu tô num momento de muita vulnerabilidade aqui, conversando sobre isso com vocês, sobre esse ponto em específico, porque, de verdade, eu precisei de muita terapia para poder validar essa mudança, validar os meus sentimentos e as minhas vontades, entender que a minha família vai me amar independente de qualquer escolha que eu vá tomar. Então, assim, quem realmente torce por você, quem realmente te ama, vai, na verdade, ficar orgulhoso por você estar tomando a coragem de correr atrás do que você realmente quer. E é muito importante a gente se escutar. A gente não pode ignorar as nossas próprias vozes. A gente não pode fingir que aquela sementinha que tá lá no fundo de você, não pode fingir que ela não tá lá, porque ela tá lá por algum motivo. A gente, às vezes, pode relutar de não querer essa mudança, porque sair da zona de conforto é muito difícil. E uma frase que eu li e me acolheu demais nessa fase que eu tava da vida é que nenhuma escolha precisa ser eterna. E é muita verdade isso, porque a gente pode e, na verdade, a gente deve mudar quando algo não cabe mais, quando algo não faz mais sentido para a nossa vida. Mas hoje eu trabalho como gestora de projetos no marketing digital. Eu estou muito feliz por ter tido a coragem de me jogar numa nova profissão que, surpreendentemente, me faz muito feliz hoje. E além disso, uma coisa que a gente precisa entender, haja terapia para eu mesma entender isso. Estar perdido, não é sinônimo de fracasso. Na verdade, nós estamos num processo de autoconhecimento constantemente. Mas hoje eu consigo enxergar com mais clareza que todos esses questionamentos, essas reflexões, essas ideias e vontades me ajudam a construir a Rebeca que eu sou hoje. Então, isso foi difícil para mim, de verdade, gente. Eu falei muito sobre isso na terapia, porque eu realmente me diminuía, que eu era uma fracassada por estar me sentindo perdida, por não seguir o que eu achei que eu quisesse seguir ou que as pessoas queriam que eu seguisse. Foi muito difícil para mim. Hoje eu consigo enxergar de uma forma muito mais em paz e com mais leveza. Que a gente nessa idade, eu também não gosto de limitar a idade, mas nesse momento que a gente vive dos 20 e poucos, dos 30 e poucos,
além da sociedade já colocar uma carga gigantesca em cima da gente, na verdade, muita gente se sente assim. É mais comum do que a gente pensa. Eu sinto que as pessoas pouco falam sobre isso, mas eu acho que não é vergonha nenhuma mudar de ideia, mudar de direção, mudar de caminho. Você não precisa acertar de primeira, ou nem de segunda, nem de terceira, e tá tudo bem. Você pode recomeçar e não tem um tempo certo para isso. A vida é assim, gente. A vida, ela não é linear. Na verdade, ela tem muitos altos e baixos. Ela só é composta por altos e baixos. Então, se você sente que quer mudar, mas tem receio, eu só acho que você deveria tentar. Se permita recomeçar, mesmo com medo, porque eu sei o quanto é difícil a gente sair da zona de conforto. E eu acho que é muito importante a gente dar esse passo, ter essa coragem de tentar, mesmo sem saber aonde exatamente vai dar. Mas eu acho importante que você seja gentil com você mesma e entender que cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo. Se você tiver nesse momento, primeiro, não se compare com outras pessoas, porque nas redes sociais a gente só vê a parte bonita. Mas na verdade todo mundo tem o seu tempo. Tira um momento para você poder realmente explorar, testar os seus interesses, também estudar quais são as áreas, quais são as possibilidades que você pode ter nesse novo caminho. Além disso, eu acho que também é importante você conversar com quem você confia. Eu acho essencial você compartilhar, mesmo que aos poucos, porque foi como eu falei. Quem te ama vai te apoiar, mesmo que seja difícil no começo, mesmo que seja um choque, a pessoa que te ama vai estar ali do seu lado. Mas também acho que é importante a gente saber filtrar a opinião das pessoas e também os comentários, porque nada é mais importante do que você se escutar. Foi como eu falei, a gente precisa validar os nossos sentimentos e validar as nossas vontades, independente do que os outros vão achar. Porque lá no fundo, a gente sabe o que a gente quer para nós mesmas. E lembrar que a sua felicidade, ela importa. É a coisa mais importante, acima de tudo. Mesmo que o mundo espere outra coisa de você. A gente precisa viver uma vida que nos dê prazer, que nos traga felicidade. Então, assim, se você está se sentindo perdida, confusa, você não tá sozinha nessa. Eu já passei por isso, muita gente passa por isso. Eu acho que as pessoas, na verdade, deveriam falar mais sobre esse assunto, porque é mais comum do que a gente pensa. E só para lembrar, a vida, ela não é uma linha reta. Na verdade, ela geralmente, muitas vezes, não sai conforme o que a gente planejou para ela. Mudar de ideia, se arriscar, pode ser a coisa mais corajosa que você pode fazer por você mesma. Me conta aqui nos comentários se você, assim como eu, já se sentiu perdida ou como que você tá nessa sua fase dos 20 e poucos, 30 e poucos, que eu vou gostar muito de conversar com vocês sobre isso. E se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou de alguma forma, curte e se inscreve aqui no canal. Então, até o próximo vídeo. Um beijo!